Fala comigo, os meninos, minha queijo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um rapaz, provavelmente por volta de uns 60 quilos, que na Segunda Guerra Mundial ele conseguiu salvar 75 companheiros da morte. E eu vou falar pra vocês hoje como é que foi. Bora lá? Era provavelmente meados da Segunda Guerra Mundial e esse rapaz morava numa cidadezinha dos Estados Unidos, onde todo mundo da cidade estava se alistando para poder ir para a guerra. Inclusive o próprio irmão já tinha se alistado e foi para a guerra também. E esse rapaz era muito temente a Deus, por motivos ele não queria mais tocar em armas, ele tinha prometido que nunca mais ele iria colocar a mão em uma arma. E ele viu essa cidade inteira se alistando, todos os jovens da sua cidade se alistando. O irmão se alistou, o pai ficou muito chateado, o pai não queria, o pai ficou bravo. O pai já tinha servido na Primeira Guerra Mundial também, tinha muitas marcas da guerra, perdeu amigos, tinha traumas por causa disso. E esse jovem, socorrendo um outro rapaz um dia que tinha machucado a perna, ele conhece uma moça no hospital e chama essa moça para sair. Mais tarde os dois saem e eles acabam ficando namorados. E esse rapaz decide ir para a guerra, mesmo sabendo que era contra a vontade do pai dele. Ele decide ir para a guerra. Ele resolve ir para a guerra porque todos os seus companheiros, todo mundo estava. Ele achava que tinha que fazer alguma coisa também, não podia ficar, teria que ir para a guerra também. Ele se alista na guerra, o pai dele fica muito chateado também, muito contrariado, e ele vai para a guerra com a promessa para a namorada que voltaria na próxima folga que ele tivesse, eles voltariam e eles se casariam. Chegando lá, tem todos os exercícios que tem que fazer, os trâmites, para conseguir chegar para ir para a guerra de verdade, lá no quartel onde eles estavam treinando, tem que passar por todos os exercícios. E ele não quer pegar em arma, ele já fala que não vai pegar em arma, já fala que foi para lá para ser médico, o sonho dele era ser médico. O sonho dele era ajudar as pessoas, salvar vidas e não tirar vidas. E os comandantes, os generais lá, sendo muito severos com ele, isso ele era chamado de covarde muitas vezes pelos companheiros, porque ele não queria pegar em arma, não queria fazer esse tipo de coisa. Eles pegavam muito no pé dele. Em certo momento, em algumas coisas, ele acabava sendo o melhor da turma. Apesar de ser franzino, de ser pequeno, de ser considerado covarde por muitos que estavam ali junto com ele, companheiros do quartel. E ele ali passou com louvor por quase todos os treinamentos. Ele só não passou no treinamento com fuzil, porque ele já tinha falado que não pegaria em arma nenhuma ali naquele treinamento. E assim ele faria, e ele queria salvar vidas e não tirá-las, né? Em certo momento, quando foram falar os aprovados que teriam folga no próximo final de semana, que seria a folga que ele iria se casar, que ele tinha prometido para a namorada que ele voltaria para se casar, ele teve a notícia que ele não teria folga, porque ele não teria passado em todos os treinamentos, porque ele não passou no treinamento de tiro. Aí isso deixou ele muito chateado, muito revoltado, e ele não pegaria em arma de forma alguma. Com isso eles não aprovaram ele e ele não conseguiu passar em todos os testes. Perdeu a folga, e uma forma que eles deram para ele conseguir essa folga, para ele conseguir se casar, seria ele fazer esse treinamento de tiro, que ele não queria fazer. E novamente ele não quis fazer, ele não queria fazer esse treinamento, ele não queria pegar em armas. E por motivo de desobediência, ele acabou optando ir para a corte marcial, ser julgado por estar desobedecendo um oficial comandante dele. Isso tudo defendendo seus princípios, tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo que ele achava que era verdade, que ele defendia, achava que ali não era um lugar de tirar a vida, porque na cabeça dele, Deus não tinha dado autoridade para ninguém tirar a vida. Outros companheiros dele achavam que ali na guerra não era tirar vidas, e sim salvar vidas. Ele pensava diferente, ele queria fazer diferente. Com isso tudo foi o que ele fez, acabou indo para a corte marcial. No dia do casamento ele acabou não comparecendo e a noiva ficou sabendo que ele seria julgado. Nisso o pai, que também serviu na Primeira Guerra Mundial, foi tentar interceder por ele. Conseguiu uma carta do general lá de Washington, que era o chefão total deles lá,
E no dia do julgamento, ele pegou e conseguiu, com muito custo, entrar nessa sala, que ele não podia, vestindo, trajando o uniforme da Primeira Guerra Mundial, e conseguiu entregar essa carta para o general lá, que era o suposto juiz do dia, absolvendo ele dessa corte marcial, deixando ele ir para a guerra da forma com que ele queria, mesmo não portando arma, mesmo os companheiros achando que ele era um covarde, que poderia atrasar, que poderia não salvar os companheiros, covarde como eles achavam que ele eram, e acabou esse pessoal indo todo mundo para a guerra, então, dessa forma. Nesse momento que eles foram para a guerra, o primeiro lugar que eles tinham que tomar era um cume muito alto que eles tinham que subir, que tinha aí mais ou menos aproximadamente aí uns 100 metros de altura, e tinha uma rede gigante, que eles iam escalar essa rede para poder ir lá em cima. Estava tomado totalmente pelos japoneses, eles tinham que tomar esse lugar, que era o lugar de progresso que eles tinham que ir, senão não teria como eles passar. E lá eles subiram, conseguiram subir, o esquadrão dele conseguiu subir, e lá aquela guerra ferrenha, cheio de japonês e todo mundo se metralhando e guerreando e bomba para tudo quanto é lado e matança, e ele vendo aquilo, os companheiros sendo feridos e ele tentando salvar, corre, puxa um, puxa o outro, tentando salvar a maioria que ele conseguia. E subindo lá no alto daquele cume, eles começaram a ser escorraçados daquele monte, os companheiros sendo mortos, os japoneses avançando e todos os companheiros deles começando a morrer, e todo mundo, eles não estavam conseguindo bater de frente com os japoneses naquela guerra lá em cima. Os japoneses já conheciam bem o terreno e foi morrendo todo mundo. Num certo momento eles tiveram que recuar, eles começaram a descer por essa rede novamente, todo mundo descendo, porque eles não conseguiam ficar lá em cima mais, e começou a escurecer, começou a ficar complicado, começou a ficar difícil a situação lá em cima, e todo mundo descendo. Nisso ele acabou ficando lá em cima para tentar resgatar alguns companheiros que estavam lá em cima, feridos, alguns não, muitos mortos, muitos feridos. Ele, como médico, né, ele era médico, acabou sendo médico nessa guerra e resgatando pessoas pelo próprio motivo que ele foi para lá, que era para salvar vidas e não para tirar vidas, que é o que ele sempre frisava, sempre que ele gostava de fazer. Vendo que estava faltando muita gente, dando falta de muita gente, de repente, já à noite já tinha escurecido, começa a descer um corpo lá de cima amarrado numa corda. De repente desce um corpo, de repente desce dois, de repente desce três, e eles começaram, o pessoal que estava lá embaixo, começaram a ficar surpresos com isso, espantados, querendo saber o que está acontecendo, como que eles estão fazendo isso, quem está fazendo isso, cada vez descendo mais corpos. E tinha uma tenda que eles fizeram no local próximo de lá também, que era um acampamento deles, e essa tenda só foi enchendo de companheiros machucados, mutilados, e que estavam lá em cima e começaram a descer. E todo mundo abismado, pasmado, quem será que está fazendo isso? O que está acontecendo? O que está havendo que está descendo todo mundo desse jeito? Quem está salvando esse pessoal? E, para surpresa de todos, mais ainda, foram descobrir que era o covarde, que todo mundo achava que era covarde, estava descendo um por um. Ele pegou, fez a corda, amarrou um laço e estava puxando todo mundo e descendo. O que ele fazia? Ele ia lá sorrateiro, devagar, rastejando, pegava um, conseguia trazer, distraindo os japoneses, para os japoneses não ver, amarrava pela cintura, descia um, voltava, descia o outro, voltava. Toda vez ele já estava cansado, como ele era muito franzino, muito magro, ele já estava cansado de arrastar, de carregar os companheiros, mas toda vez que ele chegava na beira daquele cume, ele orava e pedia para Deus, mais um, para dar forças para ele conseguir pegar mais um companheiro, para ele conseguir salvar mais um companheiro. Olha como a motivação dele foi fundamental para ele conseguir fazer tudo isso. Pegava mais um, descia, mais um, e foi assim ele conseguiu salvar vários companheiros. E depois disso, ele pegou e não conseguiu mais, estava muito complicado ficar lá em cima. Os japoneses encurralaram ele acabou descendo também. Ele acabou se amarrando numa corda e desceu. Desceu, todo mundo já assustado, abismado, ficaram sabendo que era ele que estava tirando todos aqueles companheiros machucados, feridos lá de cima. E ele se preparando para poder subir novamente com um ataque mais forte lá em cima, para voltar a subir novamente com um ataque ferrenho, forte, para conseguir tomar aquele cume novamente. Assim, eles voltaram lá para cima. Eles acabaram voltando lá para cima. E antes disso,
Eles pararam lá embaixo, bem pertinho lá do pé daquela montanha, daquele cume onde eles estavam subindo. Eles estavam demorando para subir. Um general ligou para o comandante dele: por que vocês estão demorando para subir? O que está acontecendo? Aí o comandante pegou e falou para eles: nós estamos esperando o Desmond. Estamos esperando o Desmond orar por nós lá em cima. Pela fé do Deus dele, que tudo deu certo, tanto de pessoas que ele conseguiu tirar lá de cima. Nós estamos aguardando ele acabar de orar para Deus nos proteger e a gente voltar a subir de novo. Esse personagem chamado Desmond Doss, quem procurar aí vai saber um pouquinho da história dele, vai saber como é bonita. E subiram lá para cima novamente, aquela guerra dessa vez, e canhões e navios atirando, e eles conseguiram tomar aquele cume lá em cima. E por causa do Desmond Doss, eles conseguiram subir novamente lá em cima e tomar aquele cume. Com muito custo eles conseguiram vencer essa batalha lá em cima, ferrenha, que estava complicada contra os japoneses, que era um caminho que eles tinham que passar e que eles precisavam tomar. Essa história conta uma história muito bonita de superação, de motivação, de inspiração, que pode servir para mim e para a sua vida também. Pasme, ele salvou dessa forma. Quem assistiu o filme ou quem leu, quem vê a história vai saber mais ou menos do que eu estou falando, vai entender melhor. Ele conseguiu salvar 75 companheiros da morte. Ele sozinho conseguiu carregar e tirar da morte lá de cima, amarrando todos pela cintura e descendo lá embaixo 75 companheiros da morte. Pela fé, por chegar na beirada daquele cume, cansado, já não conseguia mais, já com fome, esgotado, mas ele sempre pedia para Deus mais um, para que Deus desse força para que ele pudesse voltar e conseguir salvar mais um companheiro, cada vez mais um companheiro. Essa é a história que eu queria trazer para vocês hoje, meus queridos, a história de Desmond Doss, que pela motivação, pela inspiração, por Deus, por confiar em Deus, por crer em Deus, ele conseguiu salvar 75 companheiros da morte. E a inspiração dele foi totalmente focada naquilo que ele cria, naquilo que ele esperava, naquilo que ele imaginava. Não faça nada pelos outros, faça pelo que você crê. Não perca tempo, não perca oportunidade, corra atrás de seus sonhos sempre. É o que eu digo sempre, que sempre vou continuar dizendo isso para vocês, tá ok? Espero que tenham gostado. Quem quiser assistir esse filme, que eu indico bastante também, se chama Até o Último Homem. Um amigo já tinha me recomendado esse filme há bastante tempo atrás, mas eu passava pelo catálogo e acabava não assistindo. Mas eu assisti e me surpreendi. É um filme que eu tenho certeza que vai encher esse olho de lágrima e vai fazer você fortalecer seu espírito, sua alma, cada dia mais, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vamos fortalecer o canal, vamos fazer crescer e mais palavras de motivação cada dia mais na sua vida e na minha também, tá ok? Abraço, obrigado, tamo junto sempre, valeu!